Tributação, como a gente falou, progressivo de acordo com a renda ou regressivo de acordo com o tempo, são coisas diferentes, vou explicar. O que dizem por aí, toda vez que vê alguém falando, usa o macetinho seguinte, depende do tempo, acima de 10 anos você pega a regressiva, e abaixo de 10 anos você pega a progressiva. Tá errado, eu tinha botado PGBL ali, tá errado isso aqui, tá? Não é verdade, depende da sua renda tributável, que é a base de cálculo e o tempo. São essas duas coisas aqui, a gente vai ver uma tabela agora que vocês vão entender isso aqui. Nem sempre ser acima de 10 anos já significa que é regressiva, tá bom? Vamos lá. A tabela progressiva normal é essa aqui. Então o que muda? Essa primeira coluna aqui, que é a tabela de renda mensal. Qual que é o imposto que você vai pagar em cima disso daqui, e qual que é a parcela a reduzir aqui fazendo algumas simulações. Então é mais ou menos isso aqui, certo? A tabela progressiva, a tabela regressiva, ela é de acordo com o tempo. Então se você ficar menos do que 2 anos nesse plano e já resgatar o dinheiro, você vai pagar 35%, de 2 a 4 anos você vai pagar 30%, de 4 a 6, 25%, de 6 a 8, 20%, de 8 a 10, 15% e acima de 10, 10%. Por isso que todo mundo fala assim, não, então sempre que for acima de 10 anos é melhor pegar a tabela regressiva e não a progressiva, porque a progressiva tem aqui, 27,5, 22,5, 15, 7,5, não é verdade. Então nós vamos ver essa tabelinha aqui. Esse aqui é um macetinho que eu ganhei de presente do Gibran, nosso sócio aqui, até eu tenho que dar os créditos para ele, a tabelinha que ele montou, e que ele calculou isso daqui de acordo com a sua renda. Aqui na coluna de cima, nessa linha de cima, você vai ver qual que é a sua renda de verdade, qual que é a sua base de cálculo anual, quanto que você ganha por ano, certo? Que vai estar aqui em cima e que você paga imposto em cima disso. É óbvio que isso no Brasil depende, se é empresário, se não é. Por isso que eu falei de CLT, porque geralmente o empresário, ele lá não distribui aquele dividendo dele certinho, igual deveria, enfim, o que ele ganha de verdade muitas vezes ele mistura com a conta da empresa, paga lá, o cara lá ganha 200 mil por ano e tributa 2 salários mínimos, enfim, isso acontece muito. Mas depende do que você de fato declara lá no imposto de renda, tá aqui em cima, E aqui na coluna de cá, aqui em cima, naquela linha de cima, e na primeira coluna aqui, o tempo, Então, de acordo com o tempo que você vai ficar com essa previdência e a sua renda, você vai escolher qual que é o tipo de imposto que você vai usar, qual que é a tabela que você vai usar. Um exemplo aqui, aquele exemplo acima de 10 anos, a última linha aqui, igual a gente tinha falado, todo mundo fala que tem que ser a regressiva, Olha, se você tributa até 33 mil, quase 34 mil, 33.900 reais por ano, até 34 mil praticamente por ano, é melhor a progressiva. Se você tributa acima de 44 mil por ano, aí sim já é melhor a regressiva. Tá vendo que essas regrinhas aí de analista geralmente não dá certo também? Você tem que saber o caso a caso. Mas usando essa tabelinha aqui você vai saber tranquilo agora, certo? Ficou claro isso aí? Então vamos entrar aqui em taxas, tá? 3 taxas que você tem que estar atento, quando você for escolher uma previdência. A primeira taxa de administração, geralmente é entre 1% e 2% anual sobre esse montante, igual eu falei, é um fundo de investimento normal. Como geralmente as previdências são geridas mais em renda fixa, mais uma gestão passiva do que ativa, a gente não sugere que você pague mais do que 1% ao ano, já está bom. Porque o cara não tem que fazer muito esforço ali, Por isso que eu botei aqui, depende da estratégia. Porque se você estiver pegando um fundo multimercado aí agressivo, o cara de fato está fazendo uma puta gestão e tal, talvez ali possa até merecer um pouco mais de taxa de administração. De novo, usando o exemplo que o Padilha deu no grupo. O fundo que ele está de previdência está rendendo 15% ao ano. Aquilo ali tem gestão ativa, certeza. Tem risco e tem gestão ativa. Então pode ser que ele pague uma taxa de administração maior. Depende, Agora, se for como a maioria dos fundos de previdência, como a gestão é passiva, o cara não tem que fazer muita coisa, é de 1% para baixo, de preferência menos do que 1%, tá? Agora tem 2 taxas que são 2 taxas absurdas que você não pode aceitar de jeito nenhum, que é a taxa de carregamento, vou botar até em vermelho para você saber que você nunca deve ter, e nem taxa de saída. Você tem que ler o regulamento, ler o contrato e não pode ter essas 2 taxas aqui, tá? Porque senão arrebenta com a sua rentabilidade toda, O que é essa taxa de carregamento? Isso aqui é sobre cada aporte que você fizer, você vai pagar uma porcentagem em cima dele. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está colocando lá R$100 por mês durante o ano todo.
Cada 100 reais que você colocar, se a taxa de carregamento for 5%, tem fundo que cobra até 5, 6%, absurdo, né? Cada 100 reais que você colocar, 5%, 5 reais já vai ficar para o fundo. Ou seja, você já perdeu 5 reais. Até você recuperar 5 reais, 5% hoje, na verdade é mais do que 5%, né? Porque você tirou 5% de 100. Agora você tem 95. Para o 95 voltar para 100, não é só 5%, é mais do que 5%, porque o 95 é menor que 100, né? Então, hoje, em um mês, se você tirar 5%, você vai perder o que às vezes você não vai recuperar em um ano, né? Porque hoje a taxa de juros normal aí do que os fundos estão rendendo é 5, 6% ao ano, né? E a mesma coisa a taxa de saída. O que é a taxa de saída? Que é, além do imposto de renda, alguns fundos de previdência cobram uma taxa de saída, né? Que você tem que pagar, deixar um dinheiro para o fundo se você quiser sair. Alguns cobram essa taxa de saída em qualquer momento e alguns cobram essa taxa de saída se for antes de um certo prazo. Qual que é o ideal? Essa taxa de saída tem que ser zero também, tá? Você já paga seu imposto de renda, se você quiser sair antes, você vai pagar mais imposto de renda, já tem ciência que você vai sair prejudicado e pronto, você não tem que pagar mais taxa de saída para o fundo por causa disso não, né? Até porque assim, você tem várias opções que não cobram, por que você vai entrar no que cobra, né? A não ser que seja, sei lá, um puta fundo aí, não sei, não conheço um fundo assim que valeria a pena você pagar uma taxa de saída, certo? Resgate, outro ponto importante aqui que você precisa saber, né? Você tem que escolher se você vai, vamos supor, fiquei lá no meu PGBL durante 10 anos e agora eu quero resgatar meu dinheiro. Eu vou ter que escolher se eu quero esse dinheiro de uma vez ou se eu quero uma renda vitalícia, né? O que essa renda vitalícia eu vou combinar lá no meu contrato, vai estar combinado que pro resto da minha vida, enquanto eu estiver vivo, eu vou ganhar uma mesada, uma mensalidade, né? De acordo com o que foi essa previdência minha. Tá vendo que isso aqui é uma outra particularidade de uma previdência que não existe em fundo de investimento normal. Fundo de investimento normal, você resgata o que você resgatou veio de uma vez ou não. Pronto, acabou, né? Então, quando você vai escolher uma ou outra? Quando faz sentido você escolher de uma vez? Geralmente quando você quer reinvestir em outra coisa, né? Então não faz sentido você ficar recebendo mesada se você já tem um investimento que você tem em mente. Geralmente, às vezes você está mais jovem ainda, enfim, você quer de fato reinvestir em alguma coisa, ou às vezes não, você já estou com 80 anos, não quero reinvestir em nada, quero minha mesada só e pronto, né? Enfim, mas não tem muito a ver com idade não, tá? É só se você quer reinvestir ou não. Outra coisa também do de uma vez é que se você morre, né, todos nós vamos morrer, não esqueçam disso, tá? Não estou desejando sua morte não. Ou tem algum problema por invalidez, o seu beneficiário recebe essa previdência, né? Inclusive nem passa por inventário, por isso que é bom em planejamento sucessório. A gente vai falar já já, porque quando a pessoa morre, tem todo aquele inventário, etc, um processo que dura meses, gasta dinheiro, advogado, até você conseguir pegar o dinheiro que está em conta bancária, imóvel, patrimônio, etc, passar para o outro, você gasta muito dinheiro e muito tempo. E às vezes essa pessoa tem necessidade de curto prazo, né? Por isso que a previdência, muitas vezes a gente deixa alguma coisa em previdência para, assim que teve o problema, automaticamente já passa para o beneficiário e ele já pode ficar com esse dinheiro, né? Já uma renda vitalícia seria o quê? Se você está buscando mais uma renda aposentadoria, você não está visando nada a mais para você reinvestir, né? Você vai ter lá um valor fixo mensal conforme o seu plano escolhido e foi combinado, né? Qual que é o problema? Se você morre muito rápido ou tem uma invalidez muito rápida no meio do caminho, logo depois que você resgatou, essa renda restante que estava toda combinada e você acha que ia viver 20, 30 anos, vai ficar toda para o fundo. Ou seja, você investiu lá 200 mil e resgatou 20 mil, exemplo, entendeu? O resto ficou para o fundo e não para o herdeiro. Diferente de uma ação pagadora de dividendos ou de um fundo imobiliário também, que são pagadores de renda, se é a renda que você está buscando, né? Que passam para o herdeiro sim, né? São herdados, né? Um detalhe aqui, que pode ser que no seu contrato exista uma cláusula falando que o cônjuge, né, seu marido, sua esposa, tem direito a essa renda, né? Pode, inclusive essa cláusula ter direito à renda, pode ter um detalhe ali falando que tem algum desconto ou não, ou seja, eu tinha uma renda lá de 3 mil reais por mês, morri, passou para o meu cônjuge, pode ter essa cláusula que passa para o meu cônjuge ou não, e pode ter essa cláusula que vai passar os 3 mil inteiro ou não, ou pode ter essa cláusula que vai passar só parte desses 3 mil para o meu cônjuge, né? Isso aí tem que você tem que analisar no contrato também, né? Eu vou passar esses slides para vocês, depois vocês olham com calma. Né? Isso aqui, se descrever, é portabilidade. É outra coisa interessante da Previdência. O que acontece em portabilidade? Né? Ela pode ser feita para um outro banco ou gestor sem custo nenhum. Então vamos supor que você viu essa aula, você tem lá sua Previdência, você olhou lá seu contrato, você viu que está uma bosta. E você quer mudar para outro banco, outro gestor que tem outro fundo de Previdência. Tranquilamente, você pode sair, desde que não tenha uma taxa de saída, né? Aquela taxa que eu falei para vocês que não tem que ter. Se tiver taxa de saída e você for migrar, considera, né, uma portabilidade, considera uma saída e você vai pagar as taxas em cima disso, né? Uma coisa interessante é que você pode portar e o prazo continua o mesmo. Vamos supor que você estava lá há 3 anos já pagando sua previdência, faltando só 7 para completar os 10.
vai continuar contando como se você tivesse já 3 anos de previdência, não começa do zero, tá? Outra coisa, essa portabilidade pode ser interna, dentro da mesma instituição, então vamos supor, tem uma previdência lá da Caixa ou do Santander, mas eu vi que tem outra melhor dentro da própria Caixa, dentro do próprio Santander. Você pode migrar ali dentro mesmo, ou externa, você pode migrar de uma previdência da Caixa, do Santander, para Itaú, para Bradesco, para onde você quiser, tá? Isso pode. Uma coisa que é importante falar é que ela pode ser feita entre também planos abertos e fechados. O que são os abertos? Como eu falei para vocês, estou falando de previdência privada aberta, PGBL, VGBL. Fechados são fundos de pensão, são outra coisa, pode uma hora falar sobre isso, né? Você pode migrar entre eles também, né? O que você não pode fazer é trocar entre PGBL e VGBL, né? Na verdade você pode, só que se você fizer isso vai ser considerado resgate e vai gerar um imposto, né? Então lembra que o imposto do PGBL ele é muito mais viável se você resgatar depois de 10 anos, geralmente, né? Então se você resolver trocar de um PGBL para um VGBL antes de 10 anos, você vai pagar aquele imposto daquela época. Por exemplo, se for 2 anos, você vai pagar 35% de imposto. E outra, sobre o montante todo, lembra que o PGBL é sobre o montante todo, né? Por isso que é o perigoso do PGBL, todo mundo fala que é o melhor, mas nem sempre, né? Você tem que estudar o caso certinho. Agora, se você mudar de PGBL para outro PGBL, não tem problema nenhum, você não vai pagar o imposto não, né? Pode ser PGBL para VGBL ou VGBL para VGBL, né? E existe uma carência mínima aí de 2 meses por regra, mas isso é detalhe só. É o seguinte, eu pedi para fazer a portabilidade hoje, ela vai acontecer daqui 2 meses no mínimo ou alguma coisa a mais se tiver no seu contrato, né? Mas isso também é detalhe, né? Uma coisa que não pode ser feita é fazer portabilidade na fase de recebimento do benefício, só pode ser feito na fase de acumulação, então essa coisa é meio óbvia, mas é bom falar, né? Você já está lá recebendo o seu valor fixo mensal que foi combinado, você quer mudar para outro plano que paga melhor, isso você não pode fazer, né? E você pode trocar de progressiva para regressiva em qualquer momento. O que você não pode trocar é de regressiva para progressiva, né? Então é outra coisa que você tem que decidir antes de fazer o seu plano de preferência, tá?